Irmãos, boa noite. Mais uma sexta-feira, nós temos aqui como propósito, como já tinha dito, lembrá-los de algumas verdades da palavra de Deus às nossas vidas. Verdades essenciais, principalmente para os dias em que nós estamos vivendo. Então, com esse propósito, gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3. Gostaria, irmãos, de ler do versículo de número 7 até o versículo de número 13. Diz-nos assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, da qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos, irmãos. Deus eterno, nós te agradecemos por tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, de maneira que sejamos alimentados, confortados, nutridos. Deus, faça isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Conta-se, irmãos, que certa ocasião, um jovem pastor, após trabalhar alguns anos numa determinada igreja, ele procurou um pastor mais experiente, um pastor já de idade avançada, mas que ainda pastoreava. Ele perguntou se aquele pastor conhecia alguma igreja que não tivesse problemas para que ele pudesse pastorear. A resposta desse pastor, aquele jovem, foi a seguinte: se eu soubesse, eu não lhe diria, porque você iria lá e estragaria tudo. Na verdade, irmãos, a verdade é que não há igrejas perfeitas. As igrejas lutam com seus problemas, porque todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores. A igreja não é um lugar para pessoas que não tenham fraquezas, muito pelo contrário. Dentro da igreja há um grupo de pessoas que não apenas estão conscientes de suas fraquezas, não apenas estão conscientes de seus pecados, mas que também estão conscientes que dependem da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor para preencher suas vidas, para serem transformadas. Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é uma espécie de hospital para aqueles que sabem que estão doentes e necessitados. Assim é a igreja. Como todas as igrejas, a igreja de Filadélfia também tinha suas imperfeições. A igreja de Filadélfia também tinha suas lutas, suas tribulações, sem dúvida alguma. Contudo, irmãos, o Senhor elogiou essa igreja por sua fidelidade, por sua lealdade à sua palavra. Nós temos muito a aprender, quer como crentes individuais ou como igreja, nós temos muito a aprender com o exemplo dessa congregação.
Essa igreja, irmãos, essa igreja e a congregação lá de Esmirna foram as únicas das 7 igrejas que não receberam nenhuma reprovação do Senhor da igreja. É certo, é verdade que apesar de suas lutas contra o pecado, os crentes daquela igreja eram obedientes, os crentes daquela igreja eram fiéis ao Senhor, serviam ao Senhor, adoravam ao Senhor, mesmo diante de muitas fraquezas, sem dúvida alguma. Esses crentes aqui, irmãos, nos oferecem um bom modelo, um bom exemplo de uma igreja leal, de uma igreja fiel ao Senhor. E a mensagem desta carta serve também para os nossos dias, servem a mim e a você nos dias em que nós estamos vivendo. Irmãos, portanto, atente a essas verdades que são expostas aqui diante de mim, diante de você. Nessa carta, o Senhor da igreja, o Senhor a esta igreja, começa dizendo o seguinte: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Estas coisas diz o santo. Lá no Evangelho de Marcos, um homem possesso de um espírito imundo, aquele espírito imundo, disse o seguinte a respeito do Senhor Jesus Cristo: bem sei quem és, o Santo de Deus. Irmãos, porque ele é santo, sua igreja também deve ser santa. Ele não apenas é santo, mas também o texto bíblico o descreve como verdadeiro. Esse título aqui denota aquele que é genuíno, aquele que é autêntico, que é real. No meio da falsidade, da perversão e do erro que tem enchido a nossa sociedade, o mundo em que nós vivemos, ele nos é apresentado como a verdade. Ele também é identificado como aquele que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Que o Senhor Jesus Cristo, que o Santo, que o verdadeiro, que o soberano, o onipotente Senhor da igreja não tenha encontrado nada para condenar a igreja de Filadélfia. Certamente, irmãos, serviu de grande incentivo a esses irmãos, a essa igreja, a continuarem perseverando. Qual o teor dessa carta? O que tinha a dizer aquele que estava presente e caminhava no meio do seu povo? O que ele, irmãos, tinha a dizer a esses crentes? O que ele tinha a dizer a essa igreja fiel? Eu destaco aqui 3 características dessa carta, 3 características importantes que o Senhor da igreja fala a respeito desses irmãos e que certamente serve de exortação às nossas vidas. Primeiramente, irmãos, há aqui um elogio, um grande elogio. Após o Senhor se apresentar a esta igreja, ele disse o seguinte a esses irmãos: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, não encontramos nada nessa igreja que tenha causado alguma preocupação no Senhor. Que exemplo magnífico de igreja, não? O Senhor Jesus Cristo, esta igreja só tinha elogia esses irmãos aqui por 4 realidades que caracterizavam a vida dessa igreja, a vida dessa congregação. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dessas verdades que estava presente na vida dessa igreja. O primeiro elogio do Senhor, irmãos, era porque a igreja de Filadélfia tinha pouca força. Ao contrário do que nós podemos pensar, isso não era um comentário negativo sobre
a fraqueza daquela igreja, mas era um comentário a respeito da sua força, do seu poder, do poder dessa igreja. A igreja de Filadélfia era pequena em números, certamente, mas tinha um impacto poderoso sobre aquela cidade. A maioria dos membros daquela igreja poderiam ser pobres, mas como Paulo, eles podiam claramente dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Apesar de serem poucos, o poder espiritual fluía dessa igreja de maneira maravilhosa, de maneira que pessoas ali eram resgatadas do império das trevas, pessoas ali eram transformadas pelo poder do evangelho. Aquela igreja realmente era um luzeiro, era um grande refletor no lugar em que ela se encontrava, sem dúvida alguma. Os crentes dessa igreja, irmãos, também eram marcados pela obediência, elogiados porque se mantinham fiéis à palavra de Deus. Como necessitamos dessa fidelidade nos dias em que nós vivemos, não? Esses crentes aqui poderiam falar como falou Jó: do mandamento dos teus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da tua boca. Eles entendiam, irmãos, perfeitamente que não foram chamados para serem eficientes, segundo o mundo. Eles entendiam que não foram chamados para serem grandes, para serem ricos. Eles entenderam perfeitamente que eles foram chamados para serem fiéis. Fidelidade é o que o Senhor requer dos seus filhos. Cristo ainda elogiou essa igreja, essa congregação, por eles não ter negado o seu nome, e apesar das pressões, irmãos, eles permaneciam leais e estavam dispostos a pagar o preço dessa lealdade. Lembre-se sempre que essa lealdade sempre tem um alto preço a pagar. Não se esqueça disso. Não seja iludido por aquilo que se tem pregado em nossos dias, que após a conversão nós seremos abençoados pelo Senhor, nós seremos os céus, nós seremos tão grandemente abençoados pelo Senhor que os céus se faz presente aqui e agora, que tudo aquilo que tanto necessitamos o Senhor fará. Não, irmãos, não é essa verdade que nós somos ensinados na sua palavra. Não é essa verdade. Nós seremos abençoados, sim. Nós seremos confortados, sim. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas, sim. Mas não da forma como muitos têm colocado. Finalmente, irmãos, Cristo também elogiou a igreja de Filadélfia, porque seus membros tinham mantido a palavra de sua perseverança. O que quer dizer isso? Em outras palavras, vocês obedeceram ao meu comando com paciência. Vocês foram pacientes, apesar das circunstâncias, vocês são pacientes. Irmãos, ser crente fiel nesse lugar, nessas circunstâncias, certamente não era nada fácil. A firme resistência, a perseverança que marcou a vida dessa igreja deve ser um modelo para todos nós, sem dúvida alguma. Ainda, irmãos, que nós vivemos uma certa liberdade, ainda assim. Na verdade, irmãos, a perseverança em seguir ao Senhor, independente das circunstâncias, é um aspecto fundamental à nossa fé. É um aspecto fundamental à verdadeira fé. Foi o Senhor mesmo quem disse que nós seríamos odiados por todos por causa do seu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O Senhor elogiou esses irmãos por sua fidelidade,
Fidelidade, irmãos, é algo que o Senhor aprecia. Fidelidade a Ele, fidelidade à sua palavra. Mas não apenas isso. Por causa da sua fidelidade, o Senhor faz a essa igreja grandes promessas. Algumas promessas surpreendentes. Primeiro, irmãos, Ele colocou diante dessa igreja uma porta aberta que ninguém podia fechar. Ali havia proclamação poderosa do Evangelho, ali havia salvação, ali havia cura, ali havia transformação, ali havia serviço, ali havia adoração verdadeira, adoração que glorificava a Deus. Aquela cidade servia de porta de entrada a muitos outros lugares, e aquela localização privilegiada Deus deu aos crentes dessa igreja uma excelente oportunidade para pregar o Evangelho, para que vidas fossem de fato alcançadas pelo poder do Evangelho. Mas não apenas isso, irmãos, o versículo 9 registra uma segunda promessa. O texto aí nos diz: Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Os crentes dessa igreja, irmãos, enfrentavam grande hostilidade por causa dos judeus e por causa de sua rejeição ao Senhor Jesus Cristo como Messias. E certamente eles não eram uma sinagoga de Deus, mas uma sinagoga, pelo menos na sua maioria, uma sinagoga de Satanás. Embora alegassem que eram judeus, o que eles reivindicavam era uma grande mentira. Racionalmente, culturalmente, cerimonialmente eram judeus, mas espiritualmente não eram. Surpreendentemente, irmãos, Cristo prometeu que alguns desses que perseguiam essa igreja, que perseguiam os fiéis crentes dessa igreja, viria e se curvaria se curvaria diante deles, descrevendo certamente submissão. Os inimigos da igreja seriam completamente derrotados, humilhados. Essa igreja seria recompensada pela salvação de alguns dos seus próprios inimigos. Esse é o sentido do que o texto está nos ensinando, está nos dizendo aqui. Finalmente, irmãos, o verso 10 contém uma última promessa a esta igreja amada por Deus. O versículo 10 nos diz: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Porque os crentes dessa igreja tinham passado com êxito por tantas situações adversas, pesados testes. Jesus prometeu poupá-los do teste final. Irmãos, a natureza abrangente dessas promessas se estende muito além dessa congregação, muito além da igreja de Filadélfia. Abrange todas as igrejas fiéis ao Senhor ao longo da história do cristianismo. Esse versículo, irmãos, serve de grande consolo, porque o Senhor promete que a igreja fiel será poupada, a igreja fiel será protegida, a igreja fiel será arrebatada da grande tribulação que um dia afetaria ou tomará toda a terra. O profeta Jeremias, falando daquele dia, a respeito daquele dia, profetizou dizendo o seguinte: que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. O Senhor elogia a fidelidade daquela igreja. O Senhor faz grandes promessas a essa igreja fiel. Mas, finalmente, irmãos, a essa igreja, Ele também faz algumas admoestações. O Senhor aconselha dizendo: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, por causa do iminente retorno do Senhor da igreja, os crentes fiéis deveriam conservar
deveriam reter aquilo que eles tinham. Os membros da igreja de Filadélfia tinham sido fiéis ao Senhor e deveriam continuar sendo fiéis. Eles tinham sido leais ao Senhor e deveriam continuar sendo leais ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles que preservam a sua fé até o fim provam, sem dúvida alguma, a veracidade da sua salvação. É verdade, irmãos, que os crentes estão eternamente seguros por causa do poder de Deus que habitam neles. É verdade, a palavra do Senhor nos ensina essas verdades. No entanto, também é verdade que o meio pelo qual Ele nos protege e nos guarda para a eternidade nos vem através de uma fé que persevera, independente das circunstâncias. Nos vem através de uma fé que olha tão somente para o Deus da sua ou da nossa salvação, independente das circunstâncias. Era isso que Paulo estava enfatizando quando a igreja de Colossos, quando a essa igreja ele diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. A promessa de Cristo para aqueles que perseveram fielmente é que ninguém iria tomar sua coroa, uma referência, evidentemente, à sua segurança eterna com Deus. Não tenho dúvida, irmãos, que a perseverança é uma marca dos fiéis, é uma marca dos verdadeiros filhos de Deus. E esses estão seguros, porque da sua mão ninguém pode arrebatá-los. Foi ele mesmo quem disse: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Finalmente, aquele que andava no meio da igreja, que anda no meio da igreja, conclui essa carta falando de 4 realidades, não mais temporais, mas realidades eternas. A primeira coisa é que Cristo faria deles um pilar no templo de Deus e dali eles não mais sairiam. Os crentes dessa igreja, eles entenderam perfeitamente o que o Senhor estava dizendo. Essa cidade havia sido abalada por um grande terremoto e muitos tinham abandonado suas casas para morar em barracas, em lugares improvisados. Um pilar, eles entenderam o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo. Um pilar representa a estabilidade, representa permanência, além, evidentemente, de representar honra. A promessa maravilhosa de Cristo aos crentes é que eles teriam um lugar eterno de honra no templo de Deus, na eternidade celestial. Irmãos, para os crentes que costumavam fugir da cidade por causa dos terremotos ou em outras ocasiões por causa da perseguição à sua fé, a promessa como um lugar de honra nos céus foi compreendida perfeitamente como uma segurança que eles tanto desejavam para suas almas, sem dúvida alguma. A segunda verdade dirigida a esses crentes é que ele, o Senhor, iria escrever sobre eles o nome do seu Deus. Evidentemente aqui uma referência à propriedade, além, evidentemente, de falar da nossa relação pessoal e íntima que nós teremos com ele por toda a eternidade. Grandes promessas. O Senhor estava fazendo a esta igreja grandes promessas. O Senhor faz a mim, o Senhor faz a você, aqueles que lhe são fiéis. Terceiro, irmãos, Cristo também disse que escreveria o nome da cidade do seu Deus, a Nova Jerusalém.
uma referência àquilo que nós haveremos de herdar, sem dúvida alguma. Mas, finalmente, Cristo prometeu também que escreveria o seu novo nome sobre eles. O nome de Cristo representa a plenitude da sua pessoa. No céu nós haveremos de vê-lo como ele é. O novo nome do Senhor Jesus Cristo, o novo nome, esse nome, irmãos, vai nos dar o privilégio de contemplar a sua gloriosa grandeza, vai refletir a gloriosa revelação da sua pessoa como ninguém jamais o viu. Que maravilhoso para as nossas vidas, tudo isso, todas essas promessas, não? Tudo isso, irmãos, ele prometeu a crentes fiéis, aos crentes que não se dobraram diante do mundo, aos crentes que temiam mais a Deus do que ao homem, aqueles que, apesar das circunstâncias, permaneciam fiéis. Finalmente, o Senhor conclui essa carta com uma exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, o Senhor da igreja chama-nos a atenção para que não apenas ouçamos essas verdades como tem sido tão comum em nossos dias, que não apenas conheçamos essas verdades como tem sido tão comum em nossos dias, mas que, acima de tudo, vivamos essas verdades, pois essa é uma exortação a todas as igrejas, a todos os crentes. Essa carta aos fiéis dessa igreja, irmãos, revela o que é verdade. Deus é onipotente. Deus é soberano. Deus é santo. Ele derrama as suas ricas bênçãos sobre aqueles que lhe são fiéis, sobre aqueles que de fato amam a sua palavra, vivem a sua palavra. Ele abençoa abrindo as portas para que esses sejam não apenas sejam instrumentos na salvação de muitos, sejam instrumentos para que de fato muitos sejam poupados daquele horrendo dia que um dia afetará todo mundo, virá sobre toda a terra. E finalmente dos céus, ele, o Senhor, se revelará aos seus fiéis e nós seremos como ele é. Irmãos, aguarde esse dia. Tenha os seus olhos voltados para aquele dia, para aquele que fez essas promessas, essas grandes promessas. Que de fato, em meio a tudo isso, sejamos confortados, consolados por sua palavra. Que essas ricas promessas, de fato, possam motivar-nos a seguir o exemplo da igreja de Filadélfia, que poderia muito bem se chamar a Igreja dos Fiéis em Filadélfia. Irmãos, diante disso, diante daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, algumas perguntas se fazem necessário. Há quanto tempo você está nessa igreja, na Igreja Presbiteriana Calvário? Você nota alguma diferença entre aquilo que entre a forma que você vivia e a forma que você vive? Ou você permanece o mesmo, a mesma pessoa? Há quanto tempo você tem frequentado os cultos? Há quanto tempo você é crente? O que diria o Senhor da igreja a seu respeito? São perguntas sérias, mas são perguntas, irmãos, que nós devemos responder ou procurar responder. Fidelidade, irmãos, inclui conhecimento e vida. Não se esqueça disso. Que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que completa 25 anos, a Igreja Presbiteriana Calvário,
que essa igreja seja conhecida e reconhecida, seja elogiada por sua fidelidade. Que você, de fato, a cada dia possa crescer na comunhão com esse Deus. Que a cada dia você lhe seja fiel, de fato, de verdade. Você seja fiel a esse Deus Todo-Poderoso. A Ele a glória no dia de hoje e por toda a eternidade. Que o Senhor, de fato, o abençoe grandemente. Que você viva para a glória do seu nome. Amém. Oremos. Deus querido, nós te agradecemos, nós te louvamos por tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, pela exortação da tua palavra. Inclina os nossos corações a essas verdades, de maneira que ela domine o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, de maneira que sejamos transformados por ela. Abençoa-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente, que você seja de fato esse instrumento em suas mãos.